Olá pessoas, eu sou o Juliano e você está no Bingo Conteúdos Literários. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre quais são as partes que compõem um livro. E por que esse vídeo é importante? Tanto você leitor quanto você escritor, é interessante conhecer o nome das partes internas e externas de um livro. Se você é escritor, isso ajuda muito no diálogo com a editora, no diálogo com o freelancer, na hora de comunicar o seu conteúdo. Você fala contracapa, o que é contracapa? O que é prefácio? O que é a dedicatória? O que é o pós-fácil? O que é o colofão? Você sabe o que é isso? Enfim, nós temos muito o que discutir hoje, mas antes de falarmos sobre essa temática, eu queria pedir aquele favorzinho para você, que é se inscrever no canal, curtir esse vídeo e comentar aqui embaixo o que você achou deste conteúdo, combinado? Então vamos lá. Vou compartilhar naturalmente a minha tela, que eu tenho um artigo no blog Bingo falando exatamente sobre esse tema, quais são as partes que compõem um livro. E aqui eu vou dividir em duas partes, que é o interno e o externo. Vamos começar da parte, os elementos da parte externa, que é o mais fácil de entender. Aqui no artigo vocês vão ver tem algumas imagens, mas eu vou mostrar também aqui em tela, tá? Para facilitar. Elementos da parte externa. Então a gente tem basicamente o que a gente vê de fora, que é a capa, né? Que material que é esse? Pode ser cartão, cartão triplex, couché, supremo, e é sempre interessante você que é escritor, está publicando seu livro, ficar atento à gramatura. Quantas gramas por metro quadrado que tem? Quanto maior, né? Quanto maior foi esse valor, mais literalmente pesado e teoricamente de maior qualidade será esse material, mas não necessariamente quanto maior é o ideal, né? É bom ficar numa margem que você tem uma brochura ou uma capa dura, isso varia também do papelão, do tipo de papel utilizado, mas é bom você pegar amostras, né? Você pegar exemplos de eu quero um Supremo com gramatura de 350 gramas por metro quadrado. Então, me dá um exemplo aí, né? Se for uma gráfica, né? Se eu for mandar direto imprimir na gráfica, pega, sente, vê como que é, para ver se está de acordo com o que você deseja. E no caso das capas, né? Aí tem um acabamento, ele pode ser fosco. Por exemplo, do meu livro, Lucas, deixa eu até voltar a tela aqui, isso porque eu sei de cabeça, ele tem uma laminação fosca. Tanto é que, mesmo com as duas softbox ligadas aqui, a gente vê um reflexo bem opaco, bem leve, que mostra que é um tipo de acabamento que eu escolhi para o meu livro, tá? Eu acho fica mais elegante, vai colocar esse acabamento mais fosco na capa, beleza? Vamos voltar aqui para o artigo. E aí, um primeiro tópico bem interessante, um livro ele tem 4 capas, tá? A gente geralmente fala capa contra capa, mas para você entender bem, nós temos aqui primeira capa, aí a gente abre o livro aqui a parte de trás, tá? Segunda capa, que aqui no meu caso é em branco, passou o livro inteiro, nós temos terceira capa, né? É aqui, ó, parte de trás é a quarta capa, que geralmente fala contra capa. Então são as 4 capas de um livro, tá? A gente tem as orelhas, acho que não tem muito segredo, né? A gente fala orelha mesmo, que a gente tem, né? Entre a primeira e a segunda, entre a terceira e a quarta capa. Mais ou menos segue uma lógica que na orelha, na primeira orelha, a gente fala, né, coloca uma sinopse, né, algumas informações do livro, e na segunda, geralmente, informações do autor. Então, geralmente, tem a foto dele, né, com algumas informações relevantes, mas não é regra, é apenas um que é usado de uma forma geral, tá? Aí a gente já entra para um livro, numa parte que chama Guarda e Folha de Guarda, que é só livro de capa dura que tem, e isso aqui, essa guarda, a parte da esquerda, fica como se fosse a segunda capa, né, a guarda, e a folha de guarda, que é o papel, né, o papel que vem logo em sequência. E ajuda a segurar a capa, né, ajuda a capa dura, né, ajuda no trabalho do acabamento e ela não se soltar. Vou até voltar de novo para minha tela principal, que eu tenho um outro exemplo do livro maravilhoso, uma edição linda, é o Dark Side do Mágico de Oz. Então a gente abre aqui, a gente tem, né, a guarda e a folha de guarda. Então deixa eu tentar separar aqui, é um pouco difícil porque eu não estou vendo aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, ela é até mais grossinha, a folha de guarda. Aí nós temos também cortes, né, superior, dianteiro e inferior. Vou mostrar o exemplo de novo aqui, voltando do meu livro e do Mágico de Oz. Então a gente aqui, ó, tem o livro, aqui é o corte frontal, tá? No caso aqui é rosa, algumas edições têm esse acabamento que deixa lindo. Meu livro não tem nada trabalhado nesse sentido. Superior
e parte de baixo inferior. Também não tem muito segredo. Vamos voltar para cá, para o artigo. A lombada acho que não precisa nem mostrar, é muito claro, né? Aí vem as informações, geralmente um padrão, né? Não é um padrão, mas é usual, né? Ter o nome do livro, vez ou outra o nome do autor e o selo, né? O símbolo aqui da editora. Então temos aqui Stadlef, aqui do Suma, HarperCollins, aqui é o Biblioteca Azul, que é do Grupo Globo, e vamos embora, né? Então aqui, por exemplo, tem Ray Bradbury com Fahrenheit, aqui Tolkien com Hobbit e vários outros, beleza? Então aqui nós temos a lombada. Então se você analisar, né, o que envolve a parte externa, acabou. Agora vamos para a parte interna, né? A parte interna, que são as páginas do livro, é o miolo. Então é o miolo, né? É o que a gente fala tudo ali do miolo. A gente poderia simplificar a parte interna do miolo e acabou, que são os papéis. Mas não, vamos falar de etapa por etapa dos elementos textuais também. E até importante que eu separo a parte interna entre pré-textual, vou até falar depois, textual e pós-textual, tá? Esse, para quem é escritor, é uma parte mais importante. Mas vamos lá. O miolo, né, o papel, ele pode ser offset, que é aquele mais branquinho. Ele pode ser o pólen, que é o do meu livro, né? Vou mostrar o que mais usual hoje em dia, porque ele é um tom amarelado, é bem mais confortável para leitura. Talvez não esteja dando para ver direitinho, mas você conhece. Tem papel couché também, papel jornal. Mangás utilizam muito papel jornal, que tem uma gramatura bem levinha, ele é mais barato, tem aspecto de jornal mesmo. E o pólen, ele vai uma média de 70 a 90 gramas por metro quadrado. Tá vendo que é bem menor do que o da capa, que a capa é mais grossinha mesmo, mas não por isso que é ruim, né? Naturalmente não teria como cada página ser da grossura de uma capa. Mas o meu livro, ele é de 90 gramas por metro quadrado. Cara, é muito boa qualidade, tá? Não vou nem mostrar no vídeo, porque não vai dar pra ver, é só pegando pra sentir. E claro, um livro com uma gramatura menor, ele é mais barato, né, de ser feito do que um de gramatura maior. Mas aí vai da sua disponibilidade financeira, do seu desejo também, beleza? Então, o entendimento, né, o miolo do livro é isso, basicamente. Agora, os elementos da parte pré-textual. A gente tem folha de rosto, que é a primeira página do livro, e ela geralmente tem apenas o nome do livro. Então, aqui, ó, no caso do meu livro Lucas, eu vou abrir aqui, folha de rosto, só tem aqui Lucas, a esperança do último. Beleza, folha de rosto. A gente tem a falsa folha de rosto, que é a página seguinte, que ela tem algumas informações a mais, como o autor, a editora, e alguns dados, né, que caracterizam essa edição. No meu caso, tem aqui São Paulo 2021, que a editora é de lá. A gente entra na parte da ficha catalográfica, que são algumas informações bibliográficas do livro. Aí ele encontra na página de trás seguinte, tá? Então, algumas informações bem relevantes da obra, beleza? Aí a gente tem dedicatória, que é um pequeno texto, ele é opcional. O meu livro, ele tem, até agora tá tendo tudo, ó. Então aqui, ó, é uma frase que eu coloquei, dedico meu livro àqueles que sempre acreditaram em mim. Epígrafe, que é uma pequena citação, não é obrigatório, bem como a dedicatória. Aí a gente entra no sumário, meu livro também não tem sumário, é opcional, tem alguns gêneros, né, estilos literários que faz mais sentido ter, outros não. Por exemplo, uma antologia, né, que pode ser um compilado de contos de vários autores, você coloca o conto no nome, o autor, página tal, nome, autor, página tal. Ajuda muito, facilita muito a leitura, tá? Aí a gente entra para prefácio, né, e aí é uma dúvida bem, aqui não tem, engraçado, não tem, mas eu vou falar que é uma dúvida que muitas pessoas têm, a diferença de prefácio e de prólogo, tá? O prefácio é uma pequena introdução que pode ser o escritor, né, o próprio escritor ou não, uma outra pessoa faz da obra, mas esse texto ele não faz parte da história. Então no prefácio você pode contar a sua como que você se tornou um escritor, como que veio a ideia de escrever esse livro, pode uma introdução de uma pessoa externa falando de você ou da obra, ajuda a contextualizar o universo, mas não tem nenhuma relação com a história em si. O prólogo, sim, ele tem relação com a história. Você pode introduzir um assunto, você pode começar a colocar o leitor na história. Então, o prólogo, ele funciona muito bem como esse boas-vindas, de fato, para a história. E eu já vou até falar, depois eu vou falar a parte pós-textual, não vou pular não, porque tem outra dúvida do pós-fácio do epílogo. Então, o prefácio e o prólogo, eles vêm antes, na parte pré-textual, de fato,
E o prefácio é o texto que não faz parte da história, o prólogo faz. E aí a gente vem agradecimentos, tá? E a parte textual, a gente tem a página capitular, que é onde tem o início do capítulo, e alguns livros, a página capitular é mais bem trabalhada. Deixa eu ver se eu encontro rapidamente aqui Aqui, ó, por exemplo, a página capitular aqui do Mágico de Oz. Tá vendo? Ela é bem mais bem trabalhada e é uma página que ela não tem numeração, tá? Então, quando ela é uma página única, exclusiva só para isso, ela não tem numeração, tá? Uma característica. A gente tem um fólio, que é a numeração presente em todas as páginas do livro. Cabeças, quando presentes, apresentam o nome do autor ou do livro na parte superior. No caso do meu livro, tem. Vou até mostrar aqui, ó. Deixa eu até colocar na tela principal para vocês verem melhor, porque esse texto é pequenininho mesmo. Aqui, ó. A gente tem de um lado Juliano Loureiro, sou eu, prazer, e do outro nós temos Lucas Esperança do Último, tá? Então, é opcional também, mas tem. A gente tem as notas, né? Vou voltar aqui, notas, pequenas anotações que indicam informação ao texto principal, aqui, ó, iconografia possui o intuito de elucidar o texto, possui ícones, imagens, outros elementos. Então, a gente tem, né, as informações complementares ao texto mesmo. E a parte pós-textual, a gente tem um pós-fácil e o epílogo, né? O pós-fácil, ele é parecido com o prefácio, que é uma informação que você dá depois, e você pode comentar sobre o livro de uma forma geral, pode até dar um spoilerzinho, porque, né, a pessoa já leu o livro, e o epílogo, ele faz parte da história, ele acontece depois. Digamos que aquele pós-crédito dos filmes da Marvel, então, ele é contado depois, mas aquilo que é contado no epílogo tem referência à história principal. Aí tem os apêndices, que são materiais extras, o glossário, por exemplo, Laranja Mecânica, Guia do Mochileiro das Galáxias, são livros que têm glossário, são livros de ficção que têm glossário, livros técnicos, né, científicos, têm também glossário, muitas das vezes. Bibliografia, isso é mais para obras acadêmicas. Índice, assuntos abordados no livro de forma alfabética, e o colofão que eu falei no começo, que é o último elemento do livro, e apresenta informações técnicas dele, como papel e tipografia utilizada, além do ano de publicação. Publicação e local. No caso do meu livro não tem essas informações, alguns colocam o site da editora, informações, leia mais, mas eu gosto até quando o livro tem essas informações para eu entender qual que foi o material, qual que foi a iconografia utilizada, e por aí vai. E aí, como eu já falei, o livro ele não precisa ter todos esses elementos, tá? Principalmente se você for fazer uma edição mais simples, uma edição mais tranquila, você não precisa de ter várias ilustrações, páginas capitulares, cabeças e... Bom, enfim. Mas, quero saber o que você achou, né, de conhecer um pouco mais das partes que compõem o livro, tanto parte externa quanto parte interna. Comenta aqui. Combinado? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.